Falamos na primeira semana sobre vença a escassez da reclamação. Nós vimos o quanto nós reclamamos, o quanto nós murmuramos, o quanto nós reclamamos nas mais variadas situações. Semana passada, com o pastor Rodolfo Kaplan, nós vimos sobre vença a tentação da mentira. Mentira é algo muito profundo. E nessa noite, dentro desse texto, nós vamos falar sobre vença o ímpeto do julgamento. Você pode falar isso? Vença o ímpeto do julgamento. Mateus capítulo 7, de 1 a 6, diz assim, em pé, em reverência à palavra do Senhor: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vamos orar mais uma vez. Pede ao Espírito Santo para falar com você, que Ele fale conosco, para que Ele ministre no nosso coração, para que possamos sair daqui impactados pela palavra de Deus. Enquanto você vai orando, vai clamando a Deus, talvez você não tenha nenhuma condição emocional de estar aqui, talvez há problemas, há lutas, há mágoas, mas existe uma oração que Jesus ouve, que é aquela que diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso de Ti. Vai orando, querido, bote os teus olhos para você, para a palavra de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e declaramos que Tu és bem-vindo, Senhor. Bem-vindo para tirar as nossas máscaras, para quebrantar o nosso coração. Tu és bem-vindo para despedaçar todo o jugo maligno, no nome de Jesus. Toda a cadeia, e nós clamamos a Ti, que pela autoridade da Tua palavra, o Senhor glorifique o Teu nome, edifique a Tua igreja, fale conosco, como cantamos nessa noite. Fala, ajuda-nos a vencer esse ímpeto do julgamento. Nós colocamos diante do Senhor, que Tu sejas livre nessa noite, Espírito Santo, para fazer a Tua vontade, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, queridos. Queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Alguém aqui já julgou alguém? Sim ou não? Levanta a mão se você já julgou alguém. Opa, o sermão da mentira foi na semana passada. Será que eu vou ter que pedir para o pastor Rodolfo vir aqui e pregar novamente? É claro que você admita ou não, todos nós já julgamos, e muito, as pessoas. Não há ninguém que possa dizer: Deus, eu jamais julguei. Já está me julgando, porque eu tenho quase convicção de que você julgou pessoas. William Shakespeare, ele diz algo muito sério: não julguei, somos todos pecadores. Vamos falar isso? Não julguei, somos todos pecadores. E é interessante que essa palavra, palavras de Jesus, dentro daquele que é chamado o seu sermão, talvez o mais famoso, o mais importante, que dirige a vida cristã, o Sermão do Monte, é na reta final. Ele lança essas palavras que parecem para alguns teólogos que estão meio fora de esquadro. Jesus vai falando sobre como o cristão deve proceder, e ele entra, parece dizendo: olha, não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Mas a realidade é que o tempo todo, olha aqui para mim, Jesus aborda os assuntos dessa vida com um olhar na eternidade. Jesus não está falando simplesmente: olha, viva a sua vida aqui agora, viva a sua vida no trabalho. Mas o óculos de Jesus, o ensinamento de Jesus, tem um olho na eternidade. Porque a realidade é que, se você é discípulo de Jesus, quantos são discípulos de Jesus nessa noite? Digam amém. Amém. Os seus óculos, o seu olhar, a sua visão, os seus objetivos têm que estar focados num futuro fora dessa vida. Não termina aqui. Fala para quem está do seu lado: não termina aqui, não acaba aqui, não é aqui a realidade. É interessante que Jesus, no Sermão do Monte, e nessa palavra de uma maneira específica, ele está atraindo a atenção dos seus ouvintes para a vida que virá. Ele estabelece a questão do julgamento. Ele diz: haverá um julgamento, vocês serão julgados. Não vai acabar em pizza. Diga: não vai acabar em pizza. Porque quando a gente liga os noticiários da televisão, se você é alguém que tem um mínimo, terminar, Jesus veio na terra, ele
não é alguém da terra, ele veio do céu para anunciar um reino inabalável, um reino espiritual, um reino que foi inaugurado com a palavra dele que diz: olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, começou o domínio de Deus. E essa missão de Jesus, ele está falando: olha gente, vocês estão se preparando para a eternidade vai chegar, pode ser nessa noite. Tudo isso aqui que a gente está fazendo aqui, cantando, pregando e vivendo, não só aqui as 2 horas que nós passamos aqui, nós estamos treinando, nos preparando para a eternidade. Louvado seja o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Diga: eu estou me preparando para a eternidade. Só que é treino, gente. O jogo vai começar quando o Cordeiro voltar nas alturas e buscar a sua igreja. E ele vai falando: olha, a eternidade vai se iniciar com um juízo. Esse juízo é um juízo que vai considerar a maneira como você vive aqui na terra durante a sua brevíssima passagem nesse lugar. Talvez você tenha 20, talvez você tenha 15, talvez tenha 30, talvez espera chegar a 70, a 100, mas o juízo vai ter a ver com a maneira com que nós vivemos, a qual Senhor nós servimos, e tudo isso está sendo marcado. E esse texto é tão interessante, queridos. Ele vai falando, e eu quero explicar essa passagem, eu quero ensinar essa passagem, como é que nós podemos vencer o ímpeto do julgamento, porque parece que Jesus está dizendo assim: ó, não julga nada, não julga, e é muito comum hoje nós ouvimos pessoas dizerem: olha, não fala da igreja tal que está na televisão, está tudo errado, mas não julgueis para que não sejais julgados. Olha, tem um irmão que ele está equivocado, mas não julgueis para que não sejais julgados. Essa noite eu quero fazer uma distinção dessa palavra que é muito séria. Nós estamos em 21 dias especificamente sem julgar, porque nós julgamos, nós analisamos, nós condenamos. E esse texto está falando assim para nós nessa noite. Jesus está falando: julgamento tem a ver com relacionamento. Se você aprende esse princípio de Jesus, você se relaciona bem, você tem vida, você tem graça, você tem unção. Se você não aprende esses princípios de Jesus, o que está fadado a sua vida é derrota, é semeadura. E é interessante que Jesus, ele olha para pessoas, ele está falando para pessoas que tinham um péssimo hábito, que era procurar os defeitos dos outros. Talvez mulheres que têm um hábito de olhar para fora só, olham para fora, olham para o outro, olham para aquilo que talvez não tenha a ver com eles, é com aquilo que lhes falta. Pessoas não me amam, pessoas não me fazem isso, pessoas não fazem aquilo, pessoas que estão procurando e olhando para aquilo que as pessoas têm de pior e não o melhor. E o contexto aqui era de um tempo onde nos dias de Jesus as cidades eram muito pequenas. Talvez, quem é que mora aqui num bairro pequeno? Levanta a mão. Cidade pequena. Hoje as nossas cidades são grandes, os nossos bairros são muita gente, mas há um tempo atrás, principalmente na época da zona rural, tem poucas pessoas na zona rural. Na época de Jesus, as cidades eram como vilas, as cidades não eram grandes, e todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o que o outro fazia, todo mundo sabia: olha, você viu fulano, você viu ciclano, ele comprou isso, você viu fulano ali, olha, aquele lá, a mulher de fulano de tal, você viu aquele outro. Conheciam os defeitos uns dos outros, e o judeu era por natureza alguém cheio de justiça própria, alguém cheio de uma régua que era aplicado para o outro, uma reguinha onde ele dizia: não pode ter isso nessa igreja, não está certo, pastor. Comecei a ir na célula, mas eu comecei a ver que essa célula dessa igreja não tem gente de Deus não, é gente fofoqueira, é gente com problema, e na igreja não deve ser assim. E é interessante que Jesus vai colocando esse texto, alguns princípios de semeadura. Ele vai dizendo: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que a julgarem, vocês serão julgados. Diga assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. É interessante que o texto paralelo em Lucas, olha aqui para mim, Jesus está dizendo algumas coisas lá, o mesmo texto que acrescenta algumas coisas. Se eu julgo, eu serei julgado. Repita comigo: se julgo, eu serei julgado. Ele continua dizendo: se condeno, serei condenado. Diga isso: se condeno, serei condenado. E ele coloca em Lucas dizendo: se eu perdoo, eu serei perdoado. Diga isso. E talvez a pergunta que está aqui nessa noite para nós, num texto tão difícil de ser interpretado da palavra de Deus, é esse: mas pastor, eu não estou entendendo muito bem. Não podemos ou não podemos julgar? Jesus condena o julgamento, mas existem alguns casos que necessitam de julgamento.
Existem algumas situações que na verdade nós precisamos analisar e julgar, sim, porque o próprio texto no versículo 6, Jesus começa a dizer assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Tomem cuidado. Como é que eu e você saberemos quem é os cães e quem é os porcos se nós não exercemos julgamentos? Como é que nós analisaremos quem são os falsos profetas do capítulo 7, onde Jesus está dizendo para nós: acautelai-vos dos falsos profetas, tomem cuidado com aqueles que dizem o nome de Deus, mas são falsos profetas. Como é que nós faremos? Esse texto, queridos irmãos, não está falando para você tirar todo o senso crítico, ou para nos calarmos frente às faltas dos irmãos, ou talvez para eximirmos a disciplina, e talvez para deixar de discernir entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. Não é isso. A Bíblia, pelo contrário, Jesus diz: façam retos juízos. A Bíblia vai falando que nós precisamos analisar se a verdade é pregada ou não. Mas eu acredito que esse texto, ele está falando sobre aqueles de nós que rapidamente têm uma tendência crítica, um espírito crítico, uma tendência completa dentro da nossa personalidade. Tudo nós criticamos, tudo nós falamos, criticamos pessoas, criticamos o governo, criticamos pastores, criticamos liderança, criticamos célula, criticamos filhos. Ninguém escapa ao nosso juízo e ao nosso julgamento. Jesus, ele abre um parênteses e ele começa talvez a dizer para nós que existem princípios para nós julgarmos. Existem princípios. Ele vai dizendo que o julgamento bíblico não tem a ver com pessoas, mas com atitudes e talvez com pecados. Os princípios bíblicos vão dizendo assim: olha, humildade e não superioridade. Diga assim: humildade e não superioridade. O grande problema nesse texto, quando Jesus diz para mim e para você: não julguem para que não sejam julgados, Jesus está falando e aplicando para nós todos, porque a nossa grande tendência é, nas perspectivas de julgamento, mostrar superioridade e dizer assim: eu não concordo, olha isso, é aquilo, ele está errado, de uma maneira que nós nos colocamos num pedestal. E o julgamento desses que Jesus diz é aqueles que talvez se irritam, que saem da igreja, que vão embora, que não conseguem demonstrar um pouco de misericórdia. É como aquele jovem, de vez ou outra, há muito tempo, o pastor Rodolfo trabalha com juventude, gente que diz assim, e não tem nada de errado, mas tinha um moço, não vou dar nome, de que ele começou a namorar uma moça e ele terminou um namoro com ela porque ela não era mais virgem. E aí ele terminou o namoro: não quero mais, porque olha, já foi, desculpa a expressão, usada, abusada, Deus tem um presente para mim. E a minha fala para ele foi assim: mas querido, você também é virgem? Ele: não, eu já peguei geral, já peguei, abusei, já... E eu falei: querido, você não está entendendo a hipocrisia de você terminar um namoro, sendo que era alguém que está andando com Deus, Jesus já perdoou, já limpou, e você é um safado, você é alguém que segue como os fariseus que queriam tirar o cisco no olho de alguém, mas com uma tábua nos seus olhos. Superioridade. Uma outra coisa, princípios para julgar tem a ver com fatos e não presunções. Nós olhamos para as situações e ficamos assim: eu tenho certeza que é isso, eu ligo os pontos que é batata, eu tenho um dom de discernimento espiritual, espírito, que eu bato o olho, eu não me engano com as pessoas. Se você é alguém que diz isso, existe a diferença entre discernimento espiritual, que nós vamos ver nesse texto, e suspeita carnal. O discernimento espiritual é algo que faz você jejuar, orar, dizer: Deus, eu não quero que isso seja assim, Deus, se de preferência eu estou fora desse negócio, e não o contrário. Gente que é precipitado, tome cuidado. Uma outra coisa que é um princípio, tem a ver com palavras e ações. Nós julgamos e não motivos, porque a motivação pertence a Deus. Nós julgamos como igreja doutrinas e atitudes. Diga assim: nós julgamos doutrinas. Por isso que desse púlpito eu vou falar contra as igrejas que estão na televisão. Sim. Ah, pastor, inveja, não julgueis para que não chegarem julgados, é porque eles estão lá. Não, nós estamos julgando doutrina. Mas nós corremos o risco de julgar o motivo de um pregador, seja na sua igreja, que talvez está pedindo doações para o seu ministério. Ele pede e você diz: certeza que é ladrão, certeza que é para isso. Cuidado, querido, você não sabe as motivações, você não sabe todos os dados. Assuntos bíblicos e não preferências é uma razão para você talvez exercer julgamento bíblico. Assuntos bíblicos significa se há uma situação, o que a Bíblia diz a respeito disso. Amém? Amém ou não?
Se a Bíblia tem, nós falamos, e não preferências. As nossas igrejas, a Igreja Batista Bethesda é muito julgada pelos evangélicos que vêm e falam, não gostei, eu não concordo. E eu pergunto, mas por que, irmão? O que nós estamos fazendo que não está na Bíblia? Não sabem falar. Não, porque eu acho que eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que aquilo ali, eu acho que o pastor é muito fashion, e aquilo, outro, etc e tal. A minha pergunta é, Bíblia, abordagem bíblica, assuntos bíblicos, não preferência pessoal. É igual assunto de estilo musical. Cadê o pessoal do rap? Tem alguém do rap aqui? Ou do rap lá no fundo, só um rapper lá. Eu não gosto de rap, mas eu não posso falar, isso é do diabo, viu, irmão? Escuta essa música não, porque ela deve tocar lá no sétimo inferno. Então o sétimo céu é a música funk, então nem se falou, é a principal lá. Deve ter, né, no inferno. Gente, preferência. Agora é óbvio, há letras que não agradam ao Senhor. Uma música tem que ser avaliada, não é pelo... Não existe, né, Declare, eu já falei sobre isso, um dó celeste e um dó carnal. Não tem. Um sol espiritual, tem, Tiago? Um sol, não um sol de Deus, não. Por isso, esses são alguns princípios. A palavra que Jesus está dizendo que eu quero dar alguns princípios é não censurar. O problema é que nós somos condenadores, críticos, caçadores de erros, caçadores de pecados. O problema é quando o erro do outro te machuca e você diz, eu vou embora da igreja, porque não é possível. Quando é assim, há um problema sério. Você se enquadra nessa palavra de Jesus que Ele está dizendo, cuidado com essa medida, vou aplicar sobre você. Cuidado com esse julgamento. E o problema é esse, gente, na medida do possível, se você está envolvido emocionalmente numa situação, não julgue. Diga assim, se eu estiver envolvido emocionalmente em uma situação, eu não posso julgar. Porque a grande questão é, na medida do possível, gente, zíper na boca em nome de Jesus. Fala aí com muito carinho para o seu irmão, zíper na boca. Aleluia. Ore nessa noite, antes dos 3 conselhos que eu tenho. Espírito Santo, coloca um freio na minha boca, de preferência ABS, louvado seja o Senhor. Coloca um freio para que todas as vezes, entre eu e você, e ó como se mostra o julgamento. Às vezes os pastores falam das suas falhas, você aí na sua cadeira fala, bem pecadores esses pastores, hein? Misericórdia, não julguemos para que não sejais julgados. Colocar um freio nessa língua sua de cobra, não, de servo de Deus, porque você é tentado a falar mal das pessoas, é ou não é? Quem foi tentado nessa semana a falar mal de alguém? Levanta a mão. Quem foi tentado a falar mal do pastor? Você levanta a mão. Já vou orar aqui. Aleluia. Quando é que normalmente você julga o próximo? Não precisa anotar líder de célula. Depois dá os 3 pontos para a sua edificação. Quando é que julgamos o próximo, o outro? Quando você quer esconder o seu próprio erro. Invariavelmente alguém que me procura condenando. E o problema não é corrigir. O problema é se indignar com o pecado. Se indignar de tal maneira que eu vejo pessoas que eu falo, calma irmão, vai acontecer, calma, Deus vai fazer. Mas por que não pode? É porque certamente esse alguém tem problemas seríssimos dentro da sua vida. Se alguém tem um fetiche com um determinado pecado, pregadores que só falam daquele determinado pecado, toma cuidado. Os antigos, talvez vão lembrar, diziam, senta em cima do rabo para esconder. É o macaco, a minha avó, a minha mãe falava, é o macaco dando risada no rabo do outro dele ali. Não sei se você viu esse ditado. Uma outra coisa que nós julgamos é quando alguém está prosperando mais do que você. É ou não é? A inveja é a podridão dos ossos. Diga, a inveja é a podridão dos ossos. E todos nós aqui podemos nos enquadrar. Talvez você diga, eu não sou invejoso, mas se você não guardar o coração, não colocar gratidão, não colocar uma cera de adoração, não uma cera falsa, uma unção, um óleo de adoração, quando alguém está prosperando, o primeiro pensamento é falar, porque ele não é o Senhor. Ele não vai na vigília, é pecado. Olha, esse cara não é nem líder de célula, eu estou aqui ralando na casa de Deus, plantando no reino de Deus. Certamente ele deve estar roubando, é droga que ele está vendendo. Ciúme é uma desgraça. Não cai no pecado da inveja. Uma outra razão, porque pessoas julgam as outras. Eu tenho visto isso. Pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam. Pessoas que são talvez amarguradas espalham amargura, espalham veneno, porque quando você não está bem, guarda o teu coração em nome de Jesus, amém?
Se você não está bem, resolva no altar de Deus. Mas há muita gente que a grande questão é, quando nós não estamos bem, nós corremos o risco de fazer igual Adão. Adão chamou a Deus e falou: Adão, onde estás? Deus nem perguntou nada para Adão. Adão falou: foi a Eva, foi ela. E a Eva foi a serpente. A serpente olhou, sobrou para mim você julgar. Achamos culpados, é a minha esposa, pastor. Eu não estou liderando célula, porque a minha esposa é o problema da manhã. Não houve um filho da escritura, o Senhor dizia que seja louvado. Se você tem enfrentado problemas, não pense que convencerá a Deus com reclamação e autocomiseração. É a fé. Pastor, mas dói. Deixa doer nos pés do Senhor. Coloque, chore nos pés do Senhor, mas diga: Senhor, mesmo que tudo diga não, está doendo demais, mas eu sei que o meu Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor. É um milagre. Mas agora, quando nós estamos bem, é aquela síndrome de Caim: eu não estou bem, eu mato alguém. Nós matamos com palavras, nós destruímos pessoas ali, e reclamamos. E gente, você quer ver, não vou mudar o sermão hoje, que tem que terminar a série. Mas você quer ter uma diferença na sua família? Quantos querem? Mude a sua atitude em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado: mude a atitude. 21 dias sem julgar, reclamar e mentir. A atitude faz a diferença, é você que escolhe. Você acorda mal-humorado todo dia? Muda a atitude com a adoração. Tome a decisão mesmo sem sentir. A atitude não é sentimento. Diga: eu vou adorar, eu vou declarar, Deus vai mudar a minha família, Ele vai prosperar, louvado seja o Senhor. Uma outra razão, porque julgamos. Sabe quando é? Desculpa, tenho mania de desligar. Quando você está desocupado. Mente vazia, oficina do cão. Está na Bíblia? Onde é que é o versículo? Não está, mas está. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarde os seus pensamentos. Assim como ele pensou, assim ele é. Mente vazia, oficina do diabo. O diabo está trabalhando, falando. Então, quando você está desocupado, eu quero dizer que crente que não trabalha, dá trabalho. Você quer ser usado por Deus? Quantos querem ser usados por Deus? Sirva alguém. Ministre na vida de alguém. Não espere a perfeição. Uma outra razão é quando você revela imaturidade. Julgamos, falamos. Uma série de gente que está na igreja há tanto tempo e vive com picuinha, fofocaiada. Porque isso, porque na minha célula eu estou trocando, porque ele é chato, ele é isso. Nem vou falar ainda isso. Olha no espelho, irmão, em nome de Jesus, amém? Avalie a sua vida, viva o Evangelho. Uma outra área, quando você revela insegurança, você tem medo e você julga as pessoas. Você tem áreas que Deus quer trabalhar e esmerilhar, porque o nosso Deus é maravilhoso. E Hebreus capítulo 12 diz que se você está sendo disciplinado, sabe o que você tem que fazer? Obrigado, Senhor, porque eu não sou bastardo, eu sou teu filho, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque se você não está sendo disciplinado, você não é filho. A Bíblia diz: tem disciplina? Você é filho. Deus está trabalhando na sua vida. Então jogue fora as suas inseguranças. Creia em Deus. Deus está cuidando de você, do seu casamento, da sua vida, da sua história, da sua célula, da nossa igreja. Quando você é mal resolvido emocionalmente, eu já falei isso. Pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam. Não fique lambendo as suas feridas como um cão. Palavra dura, mas é a realidade. Talvez gente que, porque coitado, porque é só eu, é só comigo que acontece. Levanta, querido, levanta, peça cura, procure um discipulador, derrame, abra, procure aconselhamento pastoral, busque em nome de Jesus. E essa palavra eu quero dizer para você, eu quero deixar 3 conselhos para você. Essa é a palavra. Primeiro, você precisa entender antes dos conselhos, isso aqui, vamos ler todos juntos? Mais uma vez. Sempre assim. A sua régua é aplicada com severidade para o outro. Mas quando se trata de você, não, mas eu, sabe, eu tenho um motivo. Eu não fiz aquilo, pastor, porque você sabe, eu tive um problema. O outro, não. E aí, quais conselhos nós recebemos para vencer o ímpeto do julgamento nessa noite? Quais conselhos dentro do texto, da palavra de Deus? Nós precisamos, todos nós, eu estou, essa palavra foi para mim, com temor e tremor, falando: Espírito Santo, me dá sabedoria para saber aquilo que a Bíblia diz sobre justos juízos, e talvez o ímpeto desse versículo. Primeiro conselho é esse que vai aparecer na tela: vença o espírito crítico e aplique o amor. Vamos falar isso todos juntos?
Mais uma vez. Há muitos de nós que estamos contaminados, como que por um demônio maligno, porque a questão não é possessão, mas é uma fortaleza na sua vida, em que tudo você vê o lado negativo, tudo você critica, tudo você fala, e Jesus está falando assim: ei, cuidado, não julguem, para que não sejam julgados. Cuidado, porque da mesma forma que vocês julgam, vocês serão julgados pelos outros e por mim, diz o Senhor. Vocês receberão julgamento. Cuidado com a medida, porque essa medida que está aplicada aos outros será aplicada a você. A palavra de Jesus é a seguinte: seja brando, não condene. Isso não significa que não tenhamos critérios, porque nós estamos num tempo, olha aqui, meus irmãos, meus amados irmãos, de uma igreja evangélica brasileira que esqueceu a Bíblia em casa. Vou nem pedir para você levantar a sua, porque não é questão de estar aqui ou não, porque também não adianta trazer aqui e não conhecer a palavra de Deus. Uma igreja evangélica que não lê a palavra, que não obedece a palavra, que não entende a palavra, e qualquer discursinho em nome do Senhor. Eu abro um parênteses para você, que muita gente que está revelando coisas espetaculares da igreja evangélica são dons falsos. É gente que era da macumba, gente que era do espiritismo, gente que fazia, acontecia e via, tinha sonho. Ele se converteu e aquele cadeia espiritual ele trouxe para a igreja, virou um pastor, virou um apóstolo, e ele está manipulando dons que não são do Espírito Santo. Que tem muita gente seguindo, dizendo: oh Deus, é dele, oh Senhor, é certamente ao Senhor. Toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça. Toma cuidado, é por isso que nós falamos que você tem que ter igreja. Diga assim: eu quero e eu faço parte de uma igreja família. Espero que seja essa a sua. Se a sua não é essa, tome a decisão. Se você talvez está tomando uma decisão, vá para a classe de integração, mas toma cuidado, em nome de Jesus. Não é isso, nós precisamos nesse aspecto julgar, mas Jesus está falando, gente, aquela tendência de ver o pior. Pessoas de nós que em qualquer situação a gente vê o pior. Não, esse aí, ele me decepcionou, mas eu sabia que ele já ia fazer. Fulano, fofoqueiro, meu pastor. Ele fofocou, eu já sabia que ele era assim. Ciclano, avarento. Fulana, aquele lá tem um espírito de pombagira, eu estou vendo pelo jeito que fala. Aquele outro é negativo, é isso. Ele está falando não no sentido do discernimento, mas condenando uma atitude julgadora, o descobridor de faltas. É aquele que talvez o ego está por trás dessa atitude. Por que é que você julga tudo na igreja, meu irmão? Ego, o seu eu. Você se sente melhor do que o outro, você sente melhor, você é justo, você é um fariseu. Gente, isso não vale só para quem é da igreja, vale para gente que talvez não é da igreja evangélica. As pessoas do mundo estão longe da palavra, mas são hipócritas demais. Eu conheci alguns rapazes, eu evangelizando, e o cara lá, nas drogas, no fundo do poço, eu falei: vamos lá para Jesus. Eu não vou lá não, porque aquele povo é hipócrita. Eu falei: Como é? Não vou lá porque aquele povo é isso. Eu pelo menos eu sou íntegro. Olha só a trava dos olhos. Nós usamos isso para justificar: mas eu não sou líder, é por isso que eu não sou do louvor, é por isso que eu não assumo compromisso. Atitudes condenadoras do nosso coração, achando que escaparemos de Deus. Gente que expressa opinião em tudo. Quero dizer para você, irmão, você não é obrigado, você não tem que ter opinião sobre aquilo que você é chamado. Amém? Fala amém, diga glória a Deus. Diga assim: eu não terei opinião sobre os assuntos aos quais eu não fui chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que a gente gosta muito de dar opinião na casa dos outros, na vida dos outros, na liderança dos outros, do jeito que é feito. Porque eu acho que se fosse comigo a cadeira seria uma outra cor. Porque se fosse comigo essa igreja, eu tenho certeza que as coisas não aconteceriam desse jeito. Uma atitude julgadora. E a grande realidade é a gente que nem tem todos os fatos, ele nem sabe o porquê que a liderança tomou uma decisão, ele fala. Ele não sabe porque a família tal agiu assim, e ele está falando, condenando. A liderança tomou essa decisão, não concordo, você não tem todos os dados, querido. A não ser que você tenha, você não tem todos os fatos. Gente, e Jesus está falando algo, olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus, que talvez o grande obstáculo para a vida cristã de muitos de nós, olha aqui, olha para mim, direto para mim, o grande obstáculo para você, no seu progresso espiritual, não é nada mais, nada menos do que esse espírito crítico.
esse criticismo maligno, maléfico, espiritual, gente que tem a primeira tendência do julgamento, que não sabe os motivos, não sabemos o porquê. Eu quero dizer que até que nós sejamos aperfeiçoados pelo amor, nós teremos motivos para julgar tudo e todos. Olhar e julgar pela aparência, pelo jeito de roupa, porque eu acho que está errado, porque eu não concordo com a palavra do fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não concordo com isso. Mas eu quero dizer para você que quando fazemos isso, você está refletindo o que está dentro de você. Quando falamos, por isso que precisamos de jejum, de oração, de busca. E Jesus está falando o seguinte para nós. Olha a palavra séria nessa noite. Ele está falando: olha, não julguem, para que não sejais julgados. Porque da mesma forma que vocês estão julgando as pessoas, eu, Senhor, vou julgar vocês. Há muitas pessoas nessa comunidade, eu quero dizer para você, que ferem a alma, expõem as suas talvez maldades, sua língua, porque julgamento e esse espírito crítico tem a ver com fofoca, com fofocaiada. E nessa igreja, irmãos, é uma fofocaiada que Deus tenha misericórdia. Queima Jesus, freia o ABS na nossa língua, amém? Dá um glória, irmão. Vou nem falar para você pôr a língua para fora e falar: sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o dano sobrevém àqueles que julgam os outros. O julgamento que Deus está falando não é no além, não é no porvir, mas é agora. Há homens e há mulheres que estão enfraquecidos, gente que não consegue caminhar, estão impedidos e não rompem uma barreira espiritual. Pastor, eu não consigo sair do lugar. Pastor, eu estou aqui, eu estou todo domingo, eu estou no CTM, mas Deus tirou a sua proteção. Deus entregou eles a sua própria sorte por causa da língua, por causa do julgamento, por causa do espírito crítico aplicado às pessoas. 1 Coríntios capítulo 11, você sabe sobre o que trata: ceia do Senhor. Paulo começa a dizer: irmãos, toma cuidado, discirna o corpo, olha, avalia você mesmo, porque há muitos entre vocês que estão doentes e... Quem lembra do texto? E dormem. E dormir aqui não é roncar, e morrem. Há muito crente com enfermidade física, emocional, espiritual, e muita gente que está morrendo, porque Deus tirou a proteção por causa desse versículo. Jesus está falando que em qualquer julgamento, seja até mesmo os justos, nós precisamos ter muito temor e tremor envolvido. Para tomar uma decisão com o pastor da igreja, disciplinar um líder, falar com alguém, isso tem que ser tomado com profundo temor e tremor. E a realidade é essa: você será tratado como trata os outros, amém? Essa é a régua. Por isso, é como diz ali o Crisóstomo. Antes eu quero ler um versículo com você, muito interessante, da Mensagem, que é uma paráfrase, é uma versão comentada da Bíblia, que diz assim, vamos ler todos juntos? Tem muita gente que não entende que o seu filho adolescente critica você. Você é alguém que nada escapa ao seu crivo da lei. Nada escapa. E Jesus está dizendo, querido, você está reparando no cisco do olho do irmão e não se dá conta da viga, do pedaço de madeira que está no seu. Pais fazem isso com seus filhos. Eu não estou falando de corrigir. É pai que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque eu sei o que é melhor. Meu filho, eu não vou na EBD, eu não vou no CTM, mas vai que é bom, aleluia. Mas pai, você não vai, mas vá filho, não faça como eu. Tira a trava, tira a viga do orgulho, tira a viga da religiosidade. Olha o que diz o Crisóstomo, ele vai falando algo tão interessante que cabe. Corrijam. Quando você for corrigir alguém, que esse texto não significa que não vamos corrigir com essa palavra de Deus. A correção bíblica é com amor, é com humildade, dizendo, meu irmão, olha, eu sou pecador, eu estou querendo andar, mas olha, eu estou falando isso porque há essa área, eu amo você. Não é porque isso que você faz me machuca, me viola, mas porque nós queremos o seu bem. Corrijam não como inimigo, nem como um adversário que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece o remédio. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu quero falar para você, irmão? Não seja o juiz. Fala para quem está do seu lado, não seja o juiz. Gente que define, irmãos, eu quero dizer para você, a ordem aqui não é para ser cego, mas ser generoso. A pessoa que talvez coloca uma régua, ela é alguém que incomoda, ela não consegue adorar. Ela não adora, porque ela queima com o pecado do outro. Ela diz, não é possível, sabe que o pastor não está vendo? O cara está lá, líder de céu,
Pastor, estava na recepção, safado, vi ele brigando no trânsito, buzinando, está ali na recepção, seja bem-vindo, que bom que você veio. Hipócrita, julgamos as pessoas. E a grande realidade, olha só, não seja um juiz. Olha o que diz Tiago para todos nós. Tiago está dizendo: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? Quem é você para ficar falando? E talvez essa é a palavra, nós julgamos até outros. A gente julga decisões de outros que não tem a ver com você. Talvez o seu marido ou o líder da célula tomou uma decisão que não tem nada a ver com você, você julga ele, porque eu não concordo, porque eu não acho. Julgando, você não tem todos os dados, você não tem todos os fatos. Olha o que diz a Madre Teresa de Calcutá: quem perde tempo julgando as pessoas não tem tempo para amá-las. O diabo planta uma semente naqueles que têm um espírito crítico. E se você é alguém que precisa se arrepender nessa noite, senão você vai embora dessa igreja. Você vai embora. Você não vai suportar essa igreja. Você não vai suportar a mensagem dessa igreja. Você não vai suportar as pessoas dessa igreja. Você pode trocar de 50 células. É assim, você sai de uma célula, a outra célula é maravilhosa. Aí você compara, fala assim: esse é de Deus, hein? Tiago de Deus, olha, esse é o cara, o outro não. Aí o Tiago é maravilhoso, mas na hora que o Tiago não ser aquilo que eu acho que ele deve ser, eu me volto contra ele, eu vou para a célula da Paula. A Paula sim não é igual o Tiago, corintiano ainda, mas é também. Então não vou nessa célula, vamos na célula misericórdia. Deus tenha misericórdia. Vamos julgando. Você sai da igreja, vai para outra e leva um problema junto. Por isso é uma palavra séria. Sabe qual é o segundo conselho para nós nessa noite? Segundo conselho, antes eu tenho uma ilustração para você entender esse primeiro princípio. Conta-se uma história, já foi contada de várias maneiras, que um pai estava pegando um trem, altas horas da noite, era uma viagem longa de trem, ele estava com um bebê no colo, embalando, e os seus filhos pequenos estavam talvez correndo de um lado para o outro, bagunçando, gritando, as pessoas estavam irritadas. Você sabe como é uma criança que não consegue parar quieta. Pelo que um homem chegou e falou para aquele pai, falou: você não tem um mínimo de autoridade, porque você não manda esses fedeiros calarem a boca, porque eles estão estragando o nosso descanso nessa viagem cansativa. Pelo que aquele homem falou: me desculpe, querido, é porque os meus filhos, eu estou levando eles para casa e a mãe deles para o cemitério, o corpo dela está lá no último vagão, nós estamos cansados a noite inteira com essa notícia. Pelo que aquele homem ficou completamente desconcertado, pediu perdão. Esse é o preço do julgamento precipitado. Tome cuidado quando você não tem todos os dados. Aplique amor, seja amoroso, se coloque no lugar do outro. Segundo, sabe qual que é o segundo conselho? É esse que vai aparecer: aplique na sua vida o princípio do espelho. Vamos falar isso? Vamos falar com vontade, irmão. Todo mundo desanimado, é o frio. Vamos falar: aplique. Louvado seja o nome de Jesus. A gente tem uma tendência, Jesus continua dizendo, olha aqui para mim, versículo 3: porque, é para nós, é para mim esse texto, em primeiro lugar, você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então, só então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Você se enquadra em qual parte? A maioria de nós está com tábua. Jesus, quando ele escreve, Jesus era muito engraçado. Talvez você ache que Jesus é aquele cara sisudo, Pelo contrário, Jesus tinha a alegria do Espírito Santo. Diga amém. Jesus, ele narra uma cena que é no mínimo curiosa. Imagina a cena de alguém com um pedaço de madeira tentando tirar o cisco do outro. Deixa eu tirar o seu. É no mínimo cômica. Jesus está dizendo: peraí, calma. Tira primeiro os seus pecados. Olha para a sua vida, se autoavalie, olhe no espelho. O texto continua dizendo essa grande realidade, que a gente tem uma tendência fatal de ficar bravo com os outros. Eu não perdoo, está errado, e diminuímos as nossas falhas, diminuímos os nossos pecados, diminuímos. Isso tem a ver dentro de casa. Maridos que talvez cobram da esposa e aplicam uma régua que eles mesmos não vivem. Mulheres que esperam dos outros uma régua que elas não vivem, doentes. E olha só o que o texto vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 3. Vamos ler todos juntos mais uma vez.
Vamos responder para Jesus? E aí a mensagem vai dizendo: é fácil ver uma mancha no rosto do próximo, esquecer-se do feio riso de escárnio do próprio rosto. Você tem o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de você está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, e fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida, diz o Senhor Jesus. Sabe o que a palavra está dizendo, querido? Entenda, o problema não é a correção, é a hipocrisia. É a hipocrisia de muitos de nós que ficamos indignados com o pecado dos outros. Mas você talvez tenha esse mesmo nível de indignação com os seus pecados? Será que você tem esse mesmo nível de arrependimento com as suas falhas, com os seus erros, com os seus ciúmes, com as suas invejas, com a sua avareza, com os seus problemas de relacionamento? Você precisa aplicar o princípio do espelho, em nome de Jesus. Olha aqui, está dizendo: lidar com gente difícil é sempre complicado, principalmente quando a pessoa difícil é você. Não é? Tem muita gente, olha aqui para mim, querido, princípio de Bob. Se Bob tem problema com todo mundo, certamente o problema é Bob. Se você é alguém que diz: pastor, olha, porque eu tenho um problema com fulano, tenho um problema com sogro, sogra, mulher, cachorro, tio, tal, pastor, igreja, troquei a sétima, eu tenho um problema lá, eu tenho um problema com o outro, o problema é você. Fala para o mundo que está do seu lado: o problema é você. Eu lembro que eu falei com um pastor há um tempo atrás, e o cara só via tudo negativo. Ah, porque meu diácono, isso, meu diácono, porque eu falei: não, porque o cara fuja do não é ser um espelho. Eu aprendi muito cedo e sempre me lembro disso. Na maioria das situações eu sou o problema. Minha mentalidade, minha visão, minhas expectativas constituem o maior de todos os obstáculos ao meu sucesso. E o que eu estou falando não é para deixar você aqui, ó, pobre de mim. Não, mas avalia você, querido. Quantos querem mudar o mundo? Diga amém. Começa mudando você, querido. Quantos querem mudar a mulher? Você não pode mudar a sua mulher. Marido, faz você com a mão. Deus não chamou você para mudar a sua mulher. Não, não é a sua tarefa. Senão você vai morrer tentando, não vai conseguir. E da mesma maneira, mulheres, cadê as mulheres? Faz você com a mão. Para de tentar mudar o seu marido, você não vai mudar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você tenta mudar ele, pior ele fica. Você concorda ou não? Você falou: olha, pastor, eu casei com ele, ele era maravilhoso, ele trazia flor, ele fazia isso. Aí eu tomei uma decisão, casei com ele, eu recebi a minha missão, o meu propósito. Eu olhei para ele no altar e falei: o meu propósito é fazer de você o homem certo. Está errado. Para de tentar mudar os outros. Aplique o princípio do espelho. Faça a oração como Davi: sonda-me, Espírito Santo. Se coloque, entenda que todos nós corremos o risco do auto-engano. Todos nós erramos, todos nós nos equivocamos, todos nós corremos o risco disso. Olha o que diz 1 João 9: a chave para você mudar e receber a unção do Espírito Santo está em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos de toda a injustiça. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor por essa palavra. Quero dizer para você, Deus está falando. Quantos querem sucesso e querem ter uma semana de vitória? Digam amém. Amém. Passe mais tempo avaliando a sua vida. Tenha tempo com Deus. Tire o seu tempo com Deus. Não é só para orar pelo seu marido, falando: Jesus, o que eu preciso mudar? Espírito Santo, como é que eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um discípulo melhor, um vizinho melhor? Fala a Deus. Fala: Senhor, eu quero mudar. Porque o pecado distorce as nossas percepções. O pecado, ele está com uma trava. Tire a viga do orgulho, tire a viga da superioridade espiritual, tire a viga, essas vigas da vaidade, da vontade própria. Gente que culpa todo mundo. Você nem sabe, o cara nem pensou isso. Ele nem pensou isso, miserável. E você está achando que ele pensou. Não, porque eu saí da igreja porque as pessoas me olhavam torto. Quem falou para você? Não, porque eu tenho certeza. Expectativas erradas. Eu quero dizer para você que certamente nós corremos o risco de não viver em comunidade. Dietrich Bonhoeffer, ele diz algo: que aquele que não suporta viver em sociedade não pode viver sozinho. Se você é alguém que tem problema de relacionamento, olha para você, solta o seu coração, pede cura, seja proativo, abra com um líder, peça para alguém te discipular. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é a chave para essa mensagem toda? É essa: julgue a você mesmo. Diga assim: eu quero começar a julgar a mim mesmo e não os outros. É interessante essa palavra: cisco no olho do próximo, viga na minha vista. Sabe qual é o resultado?
exagero proposital, mas quando eu me julgo, eu aprendo a não julgar. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos em 21 dias nesse propósito, mas eu não sei se você tinha a dimensão da seriedade do julgamento. Use esses próximos dias para dizer: eu não vou julgar, eu não vou ficar dando veredito, eu não vou ficar falando da vida dos outros. E a última palavra, o último conselho nessa noite, você sabe qual é? Eu nem vou falar do porco espinho aqui. Ou melhor, está vendo? Deus coloca pessoas na célula para ser esse porco espinho para você, ó. Você ficar todo assim dizendo: ai Senhor, depende de ti, Jesus. Sabe aquela pessoa lixa que o pastor já pregou lá? Tem um porco espinho na sua casa, tem um porco espinho que trabalha com você. Quantos podem dizer: tem alguém ao meu redor? Esse cara sou eu, talvez seja você. Deus está trabalhando em você, Ele trabalhando, irmão, falando: você vai ser um homem de Deus, querido. Vou colocar um ajudante que vai te dar trabalho, louvado seja o Senhor. Você é alguém que não vai murmurar, que vai depender de Deus. Paula, vou colocar lá alguém que vai dar trabalho para você. Douglas, alguém que não vai fazer nada do que você falou, porque eu quero que você seja a imagem e semelhança do meu filho Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Sabe qual que é o último conselho dessa noite? Arrependa-se da justiça própria. Arrependa-te, arrependa-te. Jesus, ele continua dizendo: toma cuidado com o julgamento. Talvez nós precisamos dessa noite pedir ao Espírito Santo para que Ele ligue a nossa vida. Muita gente não está saindo do lugar, está rodando em círculos, anos como cristão, e a unção não é derramada, não há libertação, porque você está debaixo do juízo de Deus por causa da sua língua. Você está debaixo do juízo de Deus por causa do seu espírito crítico. Você está debaixo do julgamento do Senhor. A régua está sendo aplicada porque você é alguém que lá no fundo você se sente melhor do que as pessoas, porque você é mais espiritual, porque você é um líder, porque você não faz esse tipo de coisa mais. Eu não faria esse tipo de coisa. Eu não conheço a mulher do próximo. Eu não sou dizimista. Eu não sou fofoqueiro. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo. O Senhor está chamando você: arrependa-te, prepara-te para te encontrar com o Senhor Deus. Porque falar dos outros, vamos ler essa frase enquanto o Declaração chega aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor de Deus, que os formou. Vamos orar aqui. Nós precisamos de arrependimento, irmãos. Se você é alguém que talvez não se enquadra nessa palavra e está aplicando essa palavra a outras pessoas, você é o primeiro que precisa se arrepender nessa noite no nome de Jesus. Se você ouviu essa palavra e falou: não vejo a hora de ir para o site, porque eu vou dar para fulano, bem, e aí você está com o pescoço procurando, olha bem que não veio, o diabo não trouxe ele nessa noite, ele precisava ouvir essa palavra é para você. Jesus disse algo: todos nós seremos julgados. Você pode dizer: todos nós seremos julgados? Nós precisamos dessa consciência hoje, de que o Senhor vai chamar você para prestar contas. O Senhor vai me chamar para prestar contas. O Senhor vai chamar para prestar contas da minha administração, do meu casamento, da criação dos meus filhos, de como eu fui um crente, se eu só vim domingo à noite, ou se eu fui um membro de igreja de acordo com a palavra de Deus. Se eu fui um discípulo de Jesus, que serviu a Jesus de acordo com as orientações da liderança que Ele colocou sobre mim, ao qual Ele me colocou debaixo dessa autoridade, ou se eu fui alguém que falou: não estou nem aí para isso aí, eu só venho de domingo para ver o que dá para tirar. Nós seremos julgados. Nós precisamos ter essa consciência, e o rigor do meu julgamento está nas minhas mãos. Será que você é alguém que está aplicando uma régua muito grande sobre as pessoas? Quanto mais rigoroso eu for com os outros, maior será o rigor do meu juízo. Eu quero dizer para você que as bases do reino de Deus tem a ver com a justiça e o juízo. Louvado seja o nome de Jesus. A banda vai chegando aqui, eu quero orar com você. É interessante, irmãos, que o texto termina falando sobre: não dei o que é sagrado aos cães, nem atire pérolas aos porcos. Aqui está falando sobre homens e pessoas e mulheres que estão brincando com as coisas espirituais. Líderes, pessoas da igreja ou fora, que desprezam a nossa mensagem. É necessário julgamento, não para definir quem é joio e quem é trigo, mas talvez para não perdermos o nosso tempo. Não perca tempo com aqueles que vão atravancar o seu caminho, e aqueles que não querem a palavra de Deus. Jogue fora a poeira e diga: eu vou seguir o meu caminho, eu vou continuar orando. Mas o que é mais interessante, olha aqui para mim enquanto a banda vai chegando, é que Jesus, ele termina esse parágrafo e ele começa a entrar no outro, que ele vai dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Você pode dizer amém? Amém.
ele vai dizendo sobre o Espírito Santo e fecha essa palavra dizendo: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, porque esta é a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está falando para nós? Nós vamos orar e cantar, a banda está chegando, todo mundo aqui. Ele está falando que você só pode ser um intercessor. Você só pode ser alguém que vai entrar nesse segundo parágrafo da Bíblia, que na verdade não era dividido em parágrafo. E você só vai poder receber essa palavra que diz: peçam e vai ser dado, batam e a porta vai ser aberta, busquem e encontrarão. Quando você vencer esse espírito crítico em nome de Jesus, quando você se despojar, nós podemos ser homens e mulheres de intercessão e poderemos ser a comunidade do Senhor em oração. Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos declarar a grandeza dEle. Afiar você em nome de Jesus. Enquanto cantamos, se você é alguém que nessa noite está tomando uma decisão de dizer: Senhor, eu quero vencer o ímpeto do julgamento, eu quero vencer isso para a glória do Senhor, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você vai vir nesse lugar e dizer: eu preciso de cura, porque pastor, olha, está atravancado a minha vida, ela está amarrada, e eu entendo que é porque eu sou muito crítico mesmo. Eu nasci, eu acho que isso tem a ver com discernimento, mas o discernimento da palavra não tem a ver com isso. O discernimento da palavra tem a ver com humildade, tem a ver com fatos, tem a ver com, não com preferências, não com achismo, tem a ver com o temor tremendo de Deus. Mas o que eu sou, pastor, é talvez alguém que tem uma facilidade muito grande de determinar alguns juízos e posicionar sem saber. Eu sei que isso está impedindo a unção do Senhor na minha vida. Quando declaramos isso, vamos terminar com adoração, dizendo: Jesus, Ele é o centro do meu ser. Você vai começar a sair. Se você é alguém nessa noite que está dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu vim nessa noite, a minha vida não pode mais continuar do mesmo jeito, já tentei de tudo, já vim à igreja, já pedi oração, já passei por muitos lugares e caminhos, mas eu quero uma vida nova. Eu sei que Jesus pode me dar. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui do meu lado esquerdo. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos declarar isso a Ele numa sua voz. Adore ao Senhor e pode sair do seu lugar e diga isso a Ele. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Diga isso ao Senhor. Jesus, pode vir em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Pode vir, querido. Deus quer curar a sua alma. Sobre Jesus. Agora é Ele, querido. Jesus. Diga isso ao Senhor. Jesus. Essa noite é noite de cura pelo poder do Espírito Santo. Cura na alma, cura física. Adora Ele, diga: Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Vamos clamar ao Senhor juntos, adora Ele, diga: Tu és o centro. Jesus, Tu és o centro. Aleluia. E tudo aponta para Ti. Diga: Jesus. Jesus é o centro de tudo meu ser. Cante com todo o seu coração, Senhor, e diga isso que Ele é. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que o clima sempre, sempre. Diga e adore ao Senhor. Aleluia. Jesus, nada mais importa,
adorando ao Senhor, querido. Hoje é a noite de cura do Senhor. O Espírito Santo está aqui. Que nós estamos falando de áreas que parecem tão insignificantes, talvez porque não avaliamos a nós mesmos. Talvez porque a gente pega uma palavra como essa e não aplicamos o princípio do espelho e dizemos: ah, as minhas críticas são tão pequenas, elas têm um fundamento, eu tenho uma mente para avaliar. Mas o Espírito Santo está falando. Talvez o juízo de Deus está sobre você. Deus é alguém que deseja derramar cura no seu coração amargurado. Talvez Deus deseja derramar uma nova liberdade, um novo tempo, um tempo de plenitude espiritual. Vai orando ao Senhor e adorando a Ele. Vai adorando a Ele. Enquanto nós vamos orando desse altar, eu quero pedir aos líderes, talvez, para se aproximarem e orarem, para clamar ao Senhor. Eu queria que você encerrasse esse culto adorando ao Senhor. Aleluia. E em meu coração